Quando o canal cair, vou poder assistir agora, quando o canal cair. Prontinho, Boa noite a todos. É com imenso prazer que o CREMERGE, nessa noite, traz para todos os colegas médicos, advogados e para a sociedade como um todo, a doutora Margarete, nossa convidada já conhecida de todos. Eu vou me furtar a fazer a apresentação detalhada da doutora Margarete, porque senão eu teria que ficar aqui a noite toda, já que a conheço de longa data e o seu currículo realmente é muito extenso. Cumprimentar o doutor Marcos, presidente da OAB Barra, a doutora Sidneia, que é presidente da Comissão de Bioética e Biodireito, também da OAB Barra, e dizer que, pela qualidade da nossa convidada e pela relevância do tema, eu não tenho dúvidas de que nós teremos um evento de sucesso. A dificuldade da doutora Margarete em conciliar horário e estar aqui conosco hoje nos deixa muito gratificado e, por isso, a nossa reverência aqui à senhora. Eu vou passar a palavra ao doutor Marcos para as considerações dele. Obrigado. Boa noite a todos. Presidente Walter, vice-presidente doutor Marcelo, doutora Abílio, doutora Sidneia, doutora Margarete. Quero iniciar cumprimentando a todos, dizer que é uma parceria muito feliz essa da OAB Barra da Tijuca com o CREMERGE, através da Comissão de Bioética e Biodireito e do Grupo de Trabalho de Bioética do CREMERGE. Esse evento, tenho certeza que vai ser um evento de grande repercussão. O tema está em voga, né? A vacina, quando, como, por que vacinar. Eu quero parabenizar de antemão, ainda pela data de ontem, a todas as mulheres, e eu faço com as devidas vênias a doutora Margarete, na pessoa da doutora Margarete, que é a nossa palestrante. Eu tenho certeza que representa e dignifica o gênero feminino como poucas. Então, a OAB Barra fica muito feliz de poder participar, de ter essa parceria com o CREMERGE, que é um evento, como o presidente Walter falou, não é um evento para atender só os médicos, os advogados, mas é um evento para a sociedade. Afinal de contas, a medicina e o direito têm esse viés social. Nós atendemos diretamente a nossa sociedade, a sociedade como um todo, independente dos nossos clientes particulares, temos esse viés social. Então, um bom evento para todos nós. Obrigado por aqueles que estão nos assistindo, aquelas pessoas que fizeram a sua inscrição e que agora estão presentes na sala. Então, que tenho certeza que vai ser um grande evento. Presidente, obrigado, te devolvo a palavra. Vou passar a palavra ao conselheiro Antônio Abílio, que é o coordenador aqui no CREMERGE do Grupo de Trabalho sobre Bioética. Eu queria, em primeiro lugar, desejar muito boa noite a todos vocês. Um grande prazer imenso para nós todos estarmos aqui e sediarmos esse evento. E esse evento é uma parceria do Grupo de Trabalho do CREMERGE com a Comissão de Bioética e Biodireito da OAB da Barra, uma parceria que já está de 2 anos e muito nos orgulha. Eu quero dizer que, ao longo dela, nós tivemos sempre eventos excelentes e moldados pelo que a bioética sempre nos mostra a fazer, como um campo de conhecimento que suscita discussão, suscita o contraste de ideias, grandes temas são apresentados, muitas vezes com fortes argumentos para uma direção e para outra, e os debates sempre foram feitos de uma maneira muito educada, algumas vezes, mas sempre mostrando os 2 ou mais lados de uma questão, como caracteriza a bioética. Mas essa noite é uma exceção, uma honrosa exceção, uma exceção mais do que necessária, porque o tema de hoje é de extrema relevância.
é uma questão de saúde pública. É um tema que, se abrirmos espaço para o contraditório, estaremos prestando um desserviço a todo mundo. O tema da vacinação é um tema que deveria ser algo inquestionável. Inquestionável. E por questões que são alheias à nossa vontade, ao nosso desejo, muitas vezes acabam nos atirando em lados opostos de questões e falhamos de ver o óbvio, que as vacinas são o maior avanço para aumento da expectativa de vida da humanidade desde que elas apareceram na vacina da varíola. Então, e que não existe desserviço maior que alguém já fez à medicina do que aquele autor que fez aquele artigo na década de 80, correlacionando a vacina contra o sarampo com o risco de autismo. Esse artigo já foi desacreditado, já foi retirado de circulação, mas as ideias persistiram como um câncer, que às vezes se espalha e às vezes tende a reaparecer nos mais variados ambientes. E nisso, a melhor forma é lembrarmos o que Carl Sagan já falou no seu livro clássico Mundo Assombrado pelos Demônios. O subtítulo desse livro é A Ciência como uma Vela na Escuridão, como uma luz que serve para enfrentarmos nossos demônios, os demônios do obscurantismo. E a ciência, podemos tomar duas atitudes com relação a ela. Ou somos a luz que divulga essas ideias, ou somos os espelhos que as refletem para todo mundo que quiser ouvir. E nesse momento, nós, o Conselho, nós somos o espelho dessa luz fantástica que está aqui conosco nessa live, que é a doutora Margarete Dalcon, que nos brinda com sua presença hoje. Eu queria passar a palavra para a doutora Sidneia Paponi, presidente da Comissão de Bioética e Biodireito da OAB da Barra, para fazer a devida apresentação da doutora Margarete. Obrigada, Bílio. Boa noite a todas e a todos. Obrigada aí a todos que estão participando. Quero cumprimentar a nossa mesa, apesar de virtual, né? É sempre um prazer estar nessa casa, mesmo dessa forma virtual. E, como já foi falado, né, a Comissão de Bioética e Biodireito da OAB da Barra tem essa parceria com o CREMERGE já há algum tempo, no intuito de uma educação continuada, né? A nossa intenção é juntar a bioética mesmo, a medicina e o direito, e com o objetivo dessa troca de conhecimento. E hoje nós temos a honra de receber a doutora Margarete Dalcon, que é médica pneumologista. Ela tem um vasto currículo, né? Dispensa apresentação, todos já conhecem, mas ela é docente, pesquisadora da Fiocruz. A doutora Margarete é uma das maiores autoridades que nós temos hoje sobre a Covid aqui, e que vem num esforço incansável desde o início da pandemia, na luta contra essa doença. E sempre levando informações e orientações confiáveis sobre a vacina para a população. Bem, mais uma vez, boa noite, doutora Margarete Dalcon. Obrigada por nos conceder esse seu tempo precioso, que eu sei bem o quanto demorei aí, né, para tê-la aqui conosco. E é uma honra muito grande. Então, hoje o nosso tema é a Covid-19, a vacina, por quê, quando, como. Com a palavra, senhora. Muito obrigada, Sidneia, pela gentil apresentação, generosa. Muito obrigada ao Conselho, nosso Conselho, por me convidar para essa conversa entre nossos colegas. Muito obrigada ao Dr. Walter, a quem eu conheço há muito tempo, né? Walter, tive a chance de trabalhar com ele quando muito jovem ainda, né? Confesso, né? Mas não posso dizer há quanto tempo, porque a gente é obrigado a confessar a idade, né, Sidneia? Mas o Walter se lembra que trabalhamos juntos na maternidade do Hospital Rafael de Paula Souza, onde eu, muito jovem ainda, aos 32 anos, fui diretora médica. Então, assim, é um prazer estar aqui e eu gostaria de que nós fizéssemos algumas considerações sobre o estado da arte, o que nós estamos vivendo com a Covid-19, o que é essa doença para a qual nós temos, sem dúvida,
como especialistas e como qualquer médico ou investigador nesse momento, mais perguntas do que respostas, Sidneia. E qual é o estado da arte das vacinas, que é o momento mais agudo que nós estamos vivendo. Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação, já vou colocar aqui. Está direitinho aí? Está aparecendo? Ainda não. Não? Ai, meu Deus, então eu fiz alguma besteira, né? A gente sempre faz alguma burrice aqui. Espera aí. Sempre a gente faz, oh meu Deus do céu. Aí. Ficou aberto aquela hora? Não, De repente tem... eu vou fazer de novo, porque Isso. quando a gente faz Fecha e errado, faz de tem novo. que começar de novo, né? Então, Volta, Cremerge, isso. aqui, e aí aqui. Isso. Tá certo, não tá? Agora. Tá na apresentação, compartilhe agora. Pronto? Foi, Tá ok? agora ok. Tá Perfeito. Bom. Ok, tá bom. Então tá ok, assim. Então, nós vamos fazer algumas considerações sobre esses 12 meses da pandemia, sobretudo entre nós, e o que nós temos como solução para uma doença dessa natureza. Eu não tenho nenhum conflito de interesse com essa apresentação, né? Pela Fiocruz, nós sempre fazemos declaração. Eu, nesse momento, sou investigadora principal de 2 ensaios clínicos, um ensaio clínico de fase 3, chamado Simplice-TB, para redução do tempo de tratamento da tuberculose, e o ensaio também de fase 3 contra placebo, com a vacina BCG para a Covid-19. E vou fazer considerações sobre isso, né? Então, só para lembrar, Sidneia, que acho muito ilustrativo, né? Quando nós falamos da Covid-19, sobretudo para os mais jovens que nos ouvem, né? Lembrando que essa é uma página da revista Science de 1919, por conta da gripe espanhola de mais de 100 anos atrás. Naquele momento, já se sabia que medidas ditas não farmacológicas eram absolutamente fundamentais para o controle epidêmico. Então, se nós fôssemos voltar na história até a grande peste negra do século XIV, nós já veríamos, não na revista Science, porque não existia, mas em recomendações de bom senso de autoridades que tinham muito bom senso naquele momento e que já recomendavam evitar aglomerações, cobrir o rosto quando tossisse, etc. Né? Então, isso é só para lembrar. A outra coisa conceitual que eu acho importante é nós entendermos a origem, né? Enfim, ainda há quem nos pergunte se há uma possibilidade do vírus SARS-CoV-2 ter sido criado em laboratório, e tolices desse gênero até na boca de gente conhecida, importante, como nós temos visto tristemente, inclusive, propalado pelo professor Luc Montagnier, que é prêmio Nobel, né? E que realmente entrou nessa viagem absolutamente estratosférica, eu diria, né? Então, o SARS-CoV-2 é um vírus originário dos morcegos, essa é uma típica fotografia de um mercado chinês. Eu conheço bem esses mercados, Sidneia, eu já tive muitas vezes na China, e a primeira vez que eu vi um mercado desse eu fiquei muito impressionada. Embaixo dessas plataformas onde eles colocam os morcegos, isso é vendido a quilo, né, eles comem, são animais exóticos. Embaixo são gaiolas de animais pequeninos, mamíferos, e um deles é o pangolim, que é parecido com o nosso tatu brasileiro, e que foi o mamífero que fez a transferência do mundo animal para a espécie humana. Então, essa é a origem do SARS-CoV-2. Se nós formos verificar o que nós temos publicado até hoje, eu diria, Walter, que nós temos uma tsunami, né? Uma tsunami da epidemia e uma tsunami de artigos científicos publicados. No PubMed, até o final de fevereiro desse ano, havia mais de 100 mil papers publicados com o nome Covid-19, aí incluído origem, patogênese, tratamentos e vacinas. É alucinante, nós nunca pensamos que fôssemos, em um ano, ter aprendido tanto, ter estudado tanto e ter trabalhado tanto, né? Então, assim, isso é para nós entendermos o tamanho do desafio que está conosco. É uma doença nova? É, mas ela tem antecedentes. O que nós sabemos de outras síndromes respiratórias virais, e apenas citando as últimas 2 décadas, né? 3 dos 7 coronavírus são capazes de causar infecção respiratória grave e causar um grande surto de pneumonia nesse século já.
cita o SARS-CoV-1, né, que foi o causador da SARS, depois o MERS-CoV, que foi identificado em 2012, e finalmente o SARS-CoV-2. E qual é a diferença entre ele e os que o antecederam? E por que ele não vai, eu costumo dizer que ele não vai desaparecer das nossas vidas, e é por isso que cada vez mais fica claro que nós precisamos de vacinas para controlar a epidemia e tratar eventualmente a doença. Porque nenhum dos episódios anteriores, das coronaviroses anteriores, foi tão pandêmica quanto o SARS-CoV-2. Então, eu não tenho dúvida, posso lhes dizer, que certamente o SARS-CoV-2 será incorporado naquele painel de vírus que nós hoje aplicamos em pacientes quando internamos suspeito de síndrome respiratória aguda grave ou virose. Ele seguramente será incorporado e fará parte, uma vez que ele não vai desaparecer, porque ele vai permanecer endemicamente entre nós. Então, ele é um beta-coronavírus, essa é a árvore taxonômica, né, publicada pela Nature já em 2020, ele é um beta-coronavírus, e aqui está o MERS e o primeiro SARS-CoV, mostrando a origem efetivamente de onde ele vem. Portanto, não é um vírus absolutamente criado em laboratório, não é fruto da perversa mão do homem, entre tantas outras coisas que nós poderíamos testar. Esse é o primeiro trabalho publicado no Lancet ano passado, certamente muitos que aqui nos ouvem viram quando os chineses publicaram a origem do problema, o momento em que o primeiro caso foi detectado, em 31 de dezembro de 2019, esse dezembro ao qual, Walter, nós nos referimos como se fosse uma outra era, né, e algo que aconteceu há 13 meses atrás, e nós falamos como se estivéssemos falando do século passado, né? E a rapidez, que é o que chama a atenção, a rapidez com que, uma vez detectado o primeiro caso, 4 dias depois, o genoma do vírus estava completamente identificado na China, e a OMS foi comunicada, portanto, que se tratava de uma doença nova. A Covid-19 se caracteriza, né, tudo aquilo que dizia respeito aos primeiros trabalhos que falavam, inclusive, em fenótipos responsáveis por uma caracterização diferente da doença, isso tudo não resiste mais, de acordo com a velocidade da produção científica. O que define a doença é o que nós poderíamos chamar de uma enfermidade bifásica, caracterizada por uma fase inicial virêmica e por uma fase subsequente inflamatória. Nesse momento, foram nesses 2 momentos que muitos tratamentos, como nós vamos comentar a seguida, para chegar à única solução possível, que são as vacinas, foram testados com a definição do quadro clínico e mostrando, sobretudo, que a doença não se tratava de uma pneumonia atípica, como ela chegou até nós, vinda dos primeiros trabalhos e observações da China. É uma doença, portanto, sistêmica, capaz de comprometer qualquer órgão do corpo humano. Esse ainda é aquele primeiro trabalho do Lancet, mostrando, então, quando o doente internava, ao final da primeira semana dos 7 dias, quando a fase virêmica termina, ele entra naquela fase inflamatória, com a liberação imensa de citocinas tóxicas, né? Muitas vezes nós explicamos isso, o que é essa tempestade de citocinas tóxicas, agredindo o próprio organismo, e esse é um trabalho absolutamente seminal que eu recomendo àqueles que não o conhecem que leiam. Os primeiros trabalhos fizeram considerações terapêuticas, porque até então, embora fosse uma virose aguda, e aqui eu queria considerar sobre um novo, digamos assim, um novo conceito, né? A Covid-19 é uma virose aguda. E nós sempre soubemos que virose aguda não se trata com remédio, se trata com vacina. Viroses crônicas, como AIDS ou hepatite C, essa sim, essa nós tratamos com remédios. Nós sabemos que a AIDS tem 40 anos entre nós e até hoje não tem vacina para ela. Então, para essa tem esquema de tratamento, para a hepatite C tem esquemas de tratamento, muito provavelmente nós vamos acabar com a hepatite C no mundo, se tivermos acesso aos tratamentos. Porém, nós não sabíamos isso. Então, aqui, mais ou menos nesse trabalho, também publicado na revista Lancet, mostrando as primeiras considerações terapêuticas, quando ainda se testava medicamentos que estavam em processo de remodelamento, né? Nesse caso, como a cloroquina e a hidroxicloroquina, né? Isso tudo já caiu por terra completamente. Os anti-inflamatórios do tipo biológico, como os inibidores de interleucina 6, alguns antivirais antigos, como lopinavir, ribavirina e favipiravir, e um antiviral novo,
que é o Remdesivir, que foi testado em ensaio clínico e que nós vamos fazer um pouco mais de consideração sobre ele depois. Rapidamente depois, no meio do ano passado, a revista Nature, então, publica esse estudo que é extraordinário, mostrando e caracterizando a Covid-19 realmente como uma doença completamente sistêmica, capaz de comprometer todo o corpo humano e não apenas o pulmão. E comprometer como? Rapidamente, os patologistas, os virologistas dissecaram mais ainda e chegou-se à conclusão de que a Covid-19 é uma doença do endotélio, portanto, capaz de causar uma trombogênese muito importante, capaz de causar uma reação inflamatória em vasos pequenos em todos os aparelhos do corpo humano e, portanto, ela poderia ser chamada de uma endotelite de maneira geral. Esse também é um trabalho muito bonito, publicado no final de setembro do ano passado. Rapidamente, também ficou claro que entre as medidas caindo por terra, né, ao longo do tempo, muito rapidamente, a questão dos tratamentos medicamentosos, ficava cada vez mais claro que as medidas ditas não farmacológicas eram muito importantes na redução da transmissão. E a partir daí nós começamos, né, muitos de nós, a permanentemente irmos à opinião pública, chamarmos a atenção de que o isolamento social, que infelizmente nós nunca conseguimos cumprir de maneira adequada, a utilização de máscara, cuidados pessoais e coletivos, a suspensão de viagens, espetáculos, conferências e eventos, era absolutamente fundamental para impedir a transmissão de uma doença que é facilmente transmissível de uma pessoa para várias outras, né? Lembrando que o RT, que é aquela taxa de transmissão na Covid-19, sempre esteve acima de 1, e quando está acima de 1 é porque a transmissão está muito alta. Então, portanto, cada vez mais fica claro que as medidas não farmacológicas são fundamentais. Ela é uma doença muito polimorfa, que eu juntei muitas radiografias e tomografias de pacientes mostrando o polimorfismo com o qual ela se apresenta. E o que nós tivemos, assim, fechando essa parte, entre o que eu chamaria de descobertas, redescobertas e decepções em 12 meses, né? Descobrimos que todos os medicamentos, né, isso que hoje até alguns colegas embarcam nessa digamos, quase que uma aventura, né? Falando em tratamento precoce, ou conceitos que absolutamente não fazem sentido, como a cloroquina, a hidroxicloroquina, a ivermectina, a nitazoxanida, todos esses foram medicamentos que fizeram parte, como fazem muitos outros, do processo de remodelamento farmacológico. Remodelamento farmacológico, gente, é algo que nós fazemos o tempo inteiro, há muito tempo, certamente outros fármacos estão em estudo de remodelamento, e esses especificamente mostraram em observações in vitro que em concentrações muito acima daquelas que são usadas na prática clínica poderiam eventualmente fazer uma redução da replicação viral. Então, a distância entre isso, observação in vitro, e aplicação na clínica, como nós sabemos, é muito grande. Então, antivirais conhecidos como lopinavir e ritonavir, o célebre estudo Solidariedade já mostrou que também não trouxeram nenhuma vantagem do ponto de vista terapêutico a esses doentes, e o Remdesivir, como o favipiravir, mas esse demonstrado e publicado em trabalho de boa qualidade, mostrou que ele teria uma atuação diminuindo o tempo de terapia intensiva dos pacientes. No entanto, hoje há uma recomendação, o estudo saiu agora também na revista Lancet a semana passada, mostrando que o Remdesivir só teria uma única recomendação, que seria para pacientes em terapia intensiva fora da ventilação mecânica, ou seja, com uso muito restrito. O que eu acho importante foi disso que eu estou chamando as nossas, entre descobertas e decepções, é a utilização correta dos anticoagulantes, lembrando que é uma doença cuja patogênese é de causar trombose e uma incidência de embolia muito grande. Muitos pacientes que nós perdemos na fase inicial da epidemia não o foram por pneumonia, nem por insuficiência respiratória aguda, mas sim por fenômenos trombóticos, tromboembólicos, a utilização otimizada de antibiótico apenas quando o paciente tem alguma infecção secundária,
a utilização otimizada igualmente dos corticoides, e aí o estudo mais seminal, digamos assim, é o estudo publicado pelos ingleses no meio do ano passado, com a utilização da dexametasona, e provando que esse seria o único fármaco capaz de realmente reduzir a mortalidade pela Covid-19. Outras questões que fizeram parte da nossa curva de aprendizado, Sidneia, são a ventilação não invasiva. Nós hoje intubamos muito menos pacientes, aquela recomendação de intubação precoce que era feita e que seguramente contribuiu para a mortalidade de muita gente, não foi só no Brasil, nós conversamos isso com colegas da Itália, da Espanha, do Equador, todo mundo passou pela mesma experiência muito difícil. Então, hoje nós estamos muito mais à vontade de utilizar a posição pronada, ventilação não invasiva com uso de máscaras, oxigênio por catéter de alto fluxo. A outra experiência interessante é a transferência de plasma de convalescentes, que ainda carece de uma validação por estudos bem controlados. A utilização de soro equino para transferência também de plasma é uma experiência brasileira, conduzida aqui pelo professor Gerson Lima, e também acaba de ser aprovada pela CONEP para utilização clínica em humanos. E o que nós aprendemos também é que a Covid-19 é uma doença capaz de deixar sequelas que nós não podemos afirmar se serão indeléveis ou se serão temporárias. Então, eu diria, em última análise, que a reabilitação pós-Covid hoje é quase uma especialidade médica, tendo em vista o número de pacientes que precisam de recuperação, quer respiratória, quer neurológica, quer vascular e até mental, eu poderia dizer, uma vez que muitos pacientes saem com muitos quadros de alteração comportamental. E, finalmente, chegamos àquilo que eu diria que seria a grande solução, portanto, para uma virose aguda, para a qual não se tem tratamento, não se tem profilaxia, a não ser as medidas ditas não farmacológicas. E aqui eu quero fazer uma consideração, doutor Marcos e Sidneia, quer dizer, desse feito, talvez da minha geração, talvez o mais extraordinário que eu tenha visto, que foi, em menos de um ano, o mundo produzir praticamente 200 grupos, quase 200 grupos no mundo estudando vacinas dessas mais diferentes plataformas, conforme se mostra nesse slide. 69 vacinas já em fase clínica de desenvolvimento no mundo e 16 vacinas aprovadas para utilização em pessoas. Então, isso eu considero algo absolutamente inusitado, que nós nunca pensamos que fôssemos ver num período tão pequeno, quer dizer, mostrando o quanto o homem é capaz de produzir conhecimento de uma maneira, digamos, ética, de uma maneira condensada no sentido de resolver algo que hoje ameaça, quer dizer, a humanidade como um todo. Então, nós temos hoje, dentre essas 69 plataformas que se encontram em fases clínicas, nós temos vacinas de ácido nucleico, como, por exemplo, a vacina de RNA mensageiro, a plataforma da Moderna, da Pfizer, da BioNTech Pfizer, né? Vacinas de vírus inativado, como a vacina da Sinovac, como a vacina Covaxin, né, Bharat Covaxin, a vacina de vetores virais, como a vacina da Johnson & Johnson, com adenovírus 26, a vacina da Oxford AstraZeneca, já aprovada no Brasil, a vacina da CanSino, que não está em fase 2, já está em fase 3, na verdade, há vacinas sintéticas também, há vacinas de proteína de subunidade, que estão em fases pré-clínicas, inclusive no Brasil, por grupos de pesquisa brasileiros. E há as vacinas chamadas Sputnik V, que também é uma vacina de adenovírus não de chimpanzé, como é a vacina da AstraZeneca, plataforma Oxford, no momento fabricada pela Fiocruz, nós já vamos voltar a ela, e a vacina a vacina Sputnik, ela não está nesse quadrinho porque ela teve o seu dossiê ainda não analisado pela Anvisa. A vacina Novavax é uma vacina de nanopartícula, também é uma vacina sintética de nanopartículas, também não tem o seu dossiê submetido no Brasil, mas é uma vacina que tem sido já utilizada, sobretudo na África do Sul.
e ela parece ter problemas, inclusive, contra a variante da África do Sul. E a vacina BCG, que é uma vacina largamente conhecida de todos nós. A vacina BCG é usada no Brasil de maneira normativa desde 1972, por força de recomendação do Ministério desde 1976, portanto, com uma cobertura de praticamente 100% de todo recém-nascido brasileiro a partir dessa época, e a hipótese é de que a vacina BCG possa ter uma ação, pelo fato de que ela provoca uma reação imunológica muito variada no ser humano, ela pudesse ter uma reação cruzada com outras vacinas atenuadas e que ela possa, eventualmente, reforçar a ação imunológica protetora de outras vacinas específicas para a Covid-19. Formulada essa hipótese, foi desenhado um estudo de fase 3, também contra placebo. O Brasil foi escolhido para ser um dos países. A nossa coorte é uma coorte diferente, porque a maioria dos voluntários que nós estamos incluindo são profissionais de saúde que foram vacinados com BCG ao nascer, porque tem menos de 50 anos de idade, né, embora não seja esse limite de idade. Então, essa hipótese, nós já estamos terminando a fase de inclusão de profissionais de saúde no Rio de Janeiro e em Mato Grosso do Sul e em Manaus, são 3 sites no Brasil, e nós devemos fazer uma análise interina desse estudo até o meio do ano de 2021 para publicação dos resultados. Dentre as vacinas aprovadas no Brasil, nós temos 2 vacinas, a vacina Coronavac da Sinovac, que é feita com vírus vivo inativado, plataforma essa sobejamente conhecida, né? Nós temos a vacina da influenza, que é fabricada também pelo Instituto Butantan, que nós usamos todos os anos, e a vacina chamada ChAdOx1, que é essa plataforma Oxford AstraZeneca. Na verdade, esse modelo, essa plataforma, tinha sido idealizada já previamente para o surto de ebola, há alguns anos atrás. Ela não funcionou e ela foi, portanto, remodelada, foi testada em fases 1 e 2, né? Todo mundo sabe que fase 1 e 2 é aquela que nós incluímos um número pequeno de pessoas, no sentido de verificar segurança e capacidade de produção de anticorpos neutralizantes. Então, a vacina teve a sua publicação feita já na revista Lancet, há muitos meses atrás, e finalmente se iniciou o estudo de fase 3. No Brasil foi um estudo ampliado para 10 mil voluntários, sem limite de idade superior. E por que isso foi feito? Porque já no Reino Unido, onde o estudo havia se iniciado, não se alocou um número grande de profissionais, de voluntários, acima de 55 anos, porque no início havia, né, um corte de idade de 18 a 55 anos. Isso fez com que houvesse muita conjectura de que a vacina pudesse não dar a proteção adequada para pessoas mais idosas. Na verdade, aqueles 8% que muita gente ouviu falar diz respeito aos 8% apenas de voluntários acima de 55 anos que foram incluídos no primeiro estudo da vacina Oxford AstraZeneca. No entanto, a vacina mostrou contra placebo. Esse é o estudo no mundo todo, foram incluídos praticamente 60 mil voluntários, juntando Reino Unido, Brasil, África do Sul, Estados Unidos, Índia, Japão e Rússia, que incluíram para o estudo de fase 3 da AstraZeneca. E o que nós observamos dos trabalhos publicados foi que houve efetivamente uma redução de 100% de casos graves e de hospitalizações. Então, fica claro que as vacinas, de modo geral, hoje disponíveis, Sidney, elas têm como objetivo não impedir a transmissão da doença, mas impedir de maneira substantiva casos graves e casos hospitalizados e mortes, em última análise. A análise provisória de fase 3 incluiu 131 casos de Covid-19, a eficácia da vacina observada foi de 70,4%, nos 2 regimes a eficácia média foi de 62%, portanto muito acima dos 50% que seria desejável. Então, a indicação precoce de que a vacina pode reduzir a transmissão a partir de uma redução observada é um fato. Existe um banco de dados de segurança de mais de 24 mil voluntários que têm sido permanentemente acompanhados desde abril do ano passado, e, evidentemente, é necessária a fabricação em grande escala
Isso está em andamento em 10 países, inclusive o Brasil, para garantir o chamado acesso global equitativo. Hoje, o que se coloca em relação às vacinas é a necessidade, a doença é muito dinâmica, e com 1 ano de existência, tudo isso aconteceu, e aí aconteceu o que é previsível em qualquer doença viral epidêmica, que chama-se mutações virais. Todos nós sabemos que vírus mutam o tempo todo. O SARS-CoV-2 não é especificamente um vírus altamente mutante, sobretudo quando nós comparamos com o vírus da influenza, né? Esse muta o tempo todo, mas a verdade é que já há pelo menos 4 linhagens virais circulando, inclusive no Brasil, e variantes, né? Linhagens são aquelas que nós definimos como muitas mutações havidas na estrutura viral, no genoma viral, e hoje nós temos no Brasil essas 4 linhagens aqui descritas circulando, a linhagem denominada P1, que é a linhagem brasileira descoberta no Japão, a partir daquela família que viajou vinda de Manaus, a linhagem especificamente de Manaus, e essas variantes que, na verdade, circulam entre nós, inclusive no Rio de Janeiro, já com uma nova mutação e com uma nova variante chamada já P2. Então, a pergunta que nós temos que responder, e eu costumo dizer, brincando, que é a pergunta que vale $1 milhão, é se as vacinas vão ou não proteger contra essas novas linhagens já circulando entre nós. E eu posso lhes responder pelas análises preliminares, por todas as discussões que nós temos com os grupos dos virologistas, grandes colegas que têm feito esse processo. Nós precisamos, no Brasil, nesse momento, de grandes investimentos para a vigilância genômica. Nós precisamos responder a essa pergunta com mais segurança do que aquela que eu estou lhes respondendo agora. A resposta é sim, tudo indica que tanto a vacina Coronavac, cujo estudo, nesse momento, está sendo feito pela Fundação Oswaldo Cruz, pelo Instituto Butantan, com uma grande coorte de pessoas do estado do Amazonas, para responder com segurança se ela vai ou não proteger e o quanto ela vai proteger contra a variante P1, oriunda do norte do Brasil. E a vacina da AstraZeneca, tudo indica, nós já fizemos estudos pela Fundação Oswaldo Cruz, revelando que ela protege sim contra as variantes circulando no nosso meio, o que nos dá um grande alívio, uma vez que nós sabemos que uma dose, considerando que essas vacinas são vacinas de 2 doses ambas, a primeira dose da vacina Shadox-1, que é a vacina da AstraZeneca, ela já confere uma proteção aproximada de 70%, e que, portanto, o reforço faria o resto da proteção esperada. Temos um grave problema, Sidneia, nós não teremos vacina para todo mundo. Né? Qual é a situação do estado da arte hoje em relação às vacinas? Né? Quando nós dissemos quando e por quê, está respondido, mas quanto e para quem? Né? Nós hoje, se nós somarmos tudo isso que está aqui nesse slide, nós vamos somar para o ano de 2021 uma capacidade de produção de todas essas produtoras, Novavax, Pfizer, Moderna, Sputnik, Gamaleya, Sanofi, GSK, Johnson e Oxford, AstraZeneca. Se nós somarmos tudo isso, vai dar uma conta de pouquinho mais de 3 bilhões de doses. Ora, se nós somos no planeta Terra quase 8 bilhões de habitantes, nós não teremos vacina em 2021 nem para 1/3 da humanidade. Então, isso é muito grave, porque assim, nós precisaríamos ter muita vacina e muito rapidamente. Mas a verdade é que a situação de hoje, demonstrada, já assumida pelas próprias Nações Unidas, é que 10 países já compraram 75% da produção mundial de vacinas. Então, isso é para lhes dizer que, de novo, o Brasil errou redondamente ao não fazer a compra e a encomenda de mais vacinas, quando aqui foi um celeiro de desenvolvimento de estudos de fase 3 de grande qualidade, tanto com a vacina da Pfizer, quanto com a AstraZeneca, quanto com a Coronavac e quanto com a Johnson, que é uma vacina espetacular, de uma dose só, que logisticamente facilitaria muito a nossa vida. Então, nós hoje dependemos de uma produção local dos 2 institutos públicos, que é quem vai responder
ao desafio brasileiro, que são o Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz, mas carecemos de uma negociação adequada. Somos signatários do mecanismo COVAX, então esperamos hoje ansiosamente receber pelo menos parte dos 40 milhões de doses que seriam esperados no Brasil, coisa que eu não vejo a menor possibilidade de se dar em 2021. Muito provavelmente, com muita sorte, nós conseguiremos receber aí alguns milhões de vacinas, de doses do mecanismo COVAX-Gavi. E essa é a apresentação da vacina brasileira, da vacina da AstraZeneca, que passará a se chamar vacina AstraZeneca Fiocruz, que está sendo produzida, nacionalizada, num processo de transferência de tecnologia a um custo humanitário totalmente destinado ao SUS, e nós devemos o nosso cronograma, que sofreu atraso por uma série de razões que não cabe aqui declinar, mas, enfim, nosso cronograma será de entregar ao Ministério da Saúde, ainda nesse semestre, 110 milhões de doses e, no segundo semestre, mais 100 milhões de doses. O que nós ainda não sabemos? Nós não sabemos quantas pessoas no mundo foram efetivamente infectadas, nós não conhecemos todo o perfil da doença, nós nem sempre sabemos porque alguns evoluem com forma grave ou não, independentemente de comorbidades, nós não conhecemos todos os fatores de risco, nós não sabemos todas as sequelas, nós não sabemos se as vacinas trarão imunidade muito duradoura e nós não sabemos se teremos outras ondas e se a letalidade será, como foi na gripe espanhola, maior do que na primeira onda. E o que, todavia, também não sabemos ainda, em relação às diferentes plataformas vacinais, se a vacina BCG, ora testada em fase 3, poderá ou não reforçar a imunidade conferida por outras vacinas para a Covid-19, se as vacinas precisarão e quando sofrer modificação, lembrando que as plataformas, sobretudo de RNA mensageiro, são vacinas muito plásticas, são facilmente recomponíveis. No momento em que se mostrar que uma delas ou mais não confere proteção para as variantes, elas podem ser, o RNA mensageiro pode ser facilmente substituído. Se as vacinas trarão imunidade duradoura, se poderemos associar, que é uma dúvida, né, se poderemos associar vacinas da mesma plataforma ou de diferentes, por exemplo, se poderíamos tomar hoje uma dose da Coronavac e uma dose da AstraZeneca, a recomendação até o momento é que não, quem toma a primeira dose de uma deve tomar a primeira dose da outra, e a plasticidade das novas plataformas, sobretudo as vacinas de RNA mensageiro. Então, dito isso, Sidneia, são considerações genéricas que eu trouxe em relação às vacinas. Seguramente há muitas outras questões práticas que certamente nossos colegas teriam curiosidade de descobrir, de discutir, e eu estou à disposição. Por exemplo, questões como vacinamos grávidas ou não vacinamos, como ficam as crianças, transplantado pode ou não. Eu acho que essas questões práticas todas nós podemos considerar. E, mais uma vez, eu lhes agradeço a gentil atenção de todos nessa apresentação. Muito obrigada, presidente Palles, pelo convite mais uma vez. Bela apresentação. Eu tinha tanta pergunta que a senhora já respondeu assim, uma parte. Mas, em relação às grávidas, crianças e transplantados, a senhora já podia começar a dar uma explicação para a gente como é que fica a vacina com eles? Bom, teoricamente, Sidneia, grávidas, por razões de natureza ética, não são testadas em ensaios de fase 3. Então, haverá outros estudos prospectivos em pacientes gestantes. Eu, particularmente, sou muito simpática à ideia de que se possa vacinar grávidas, né? Como nós vacinamos com prioridade para o H1N1, todos nós sabemos disso. As grávidas são a primeira prioridade, uma vez que a mortalidade nelas é uma mortalidade maior quando se trata de influenza. Nos Estados Unidos, eles acabaram de liberar, eles estão vacinando grávidas, estão vacinando, inclusive, independentemente do momento da organogênese ou não.
estão vacinando grávidas em qualquer momento da gestação. Aqui no Brasil, eu li um statement publicado pela Sociedade Brasileira de Gineco-Obstetrícia, dizendo que poderia, sim, não tem nada contra, enfim. Não foram objeto de estudo, assim, ao que tudo indica, as vacinas não são teratogênicas, não são capazes de causar nenhum dano, então, assim, mas teoricamente a resposta seria não. Então, se você for no SUS, ninguém vai aplicar a vacina em grávida, porque não é a recomendação do PNI. A mesma questão se aplica às crianças. Né? Crianças não foram objeto de estudo, então ainda precisarão, e nós podemos informar que na Europa já começaram os estudos de fase 3 com criança, com algumas vacinas. A questão dos transplantados de órgão sólido e pacientes com doenças autoimunes em uso de medicação biológica, essa sim, essa nós estamos discutindo num grupo multidisciplinar, já há um grupo de diversas sociedades, reumatologia, dermatologia, todas aquelas especialidades que usam medicação biológica, pneumologia, e a nossa recomendação, que já está mais ou menos elaborada, é que sim, que todo paciente em uso de biológico pode, e transplantado de órgão sólido igualmente, poderia receber as vacinas, qualquer uma delas, a exceção seria pacientes transplantados de medula óssea, cuja decisão tem que ser individual entre o médico e o paciente. Então, considerar prós e contras, etc. Então, essa seria a única exceção que nós realmente não nos sentimos à vontade para afirmar se pode ou se não pode. Então, é uma decisão individualizada, né? É isso. Margarete? Então, antes de eu passar para o doutor Abílio, nós podemos já considerar que estamos na segunda onda, né, doutora Margarete? Já estamos já Diante, pensando até na terceira, Sidney. De diversas cidades aí já com as UTIs lotadas, né? Algumas já chegando a colapso. A quem a gente atribui essa situação? Bom, na verdade, a segunda onda, ela começou a se caracterizar no Brasil já tem mais tempo, né, Sidney? Nós tivemos uns meses de agosto e setembro, onde o descenso da curva, e depois, por força das aberturas, né, feriado, quando chegou dezembro, né, eu mesmo fiz esse alerta de que as compras e as festas de Natal provavelmente resultariam no mais triste janeiro de nossas vidas, e nós tivemos, infelizmente. As variantes começavam a se manifestar na região norte. Em janeiro foi detectada a variante P1, vinda do Amazonas, uma rápida disseminação pelo Brasil. O que nós sabemos é que as novas variantes já são responsáveis pela grande maioria dos casos, né? Já tem um mapa publicado pela Fiocruz mostrando que no Amazonas elas já são responsáveis por mais de 90%, e aqui na região sudeste por mais de 60%, 70% das formas. Então, assim, é uma situação muito preocupante. E com o aparecimento das novas variantes, que são sabidamente muito mais transmissíveis, Sidney, o que nós temos visto é uma mudança demográfica da doença. Nós hoje temos muito mais gente jovem adoecendo, né? Primeiro, porque os mais idosos ou não saíram de casa ou estão vacinados, a doença mudou de lugar, ela entrou nas nossas casas, porque os mais jovens vão para a rua e trazem doença para pessoas que nunca saíram de casa durante um ano. Eu vi vários idosos na fila de vacinação, nos locais onde eu pude visitar, que estavam saindo de casa pela primeira vez em um ano, apenas para tomar vacina. Né, com aquela esperança de que ser vacinado lhes daria, né, a proteção esperada. E é muito triste isso, né, porque o Brasil, na verdade, nunca conseguiu dar uma resposta adequada nas recomendações, e eu acho que nós fomos vítimas de um descompasso entre o discurso da ciência brasileira e internacional e o discurso, digamos, oficial, que dizia coisas diferentes. A opinião pública ficou muito confusa, né? Eu ir para a televisão e dizer, olha, tem que ter distanciamento social, tem que usar máscara porque ela é uma barreira mecânica. Eu trabalho com doença respiratória você protege. E aí, agora que a gente está vendo os dados, Sidney, não sei se vocês viram, a incidência de viroses respiratórias outras, que não a Covid-19, a curva é descendente assim. Por quê? Porque todo mundo usou máscara.
Então, isso prova de uma vez por todas que a utilização de uma barreira mecânica que protege a nós mesmos, protege sobretudo os outros, né? As pessoas com quem nós convivemos, né? E que, então, assim, a responsabilidade ela é muito coletiva, mas eu acho que esse discurso muito paradoxal foi muito ruim, fez muito mal ao Brasil. Obrigada, doutora. Abílio? Margarete, eu queria perguntar para você algumas coisas, mas acho que a coisa que mais chama a atenção, pelo menos para mim, é que, se a gente estudar o que houve com a pandemia de gripe espanhola em 1918, 19, 20, a história mostra que houve 3 ondas, cada uma engrossada pelas pessoas que estavam em casa e começaram a sair e ficaram vítimas das novas infecções. Será possível que nós não olhamos para o passado, não aprendemos nada disso atrás? Nossas políticas, às vezes, apontam em direções totalmente antípodas. Quando a gente pensava que os hospitais de campanha que fossem criados poderiam servir até para nos dar esse lastro, de repente, a opção tomada foi pela sua desativação. É como se os botes salva-vidas tivessem sido jogados fora, porque o navio está aí, não teve nada. E, de repente, estamos de novo à mercê da falta de leitos, né? Desse descompasso. Eu queria saber a sua opinião. Você acha que nós não aprendemos nada com isso? O que é a dificuldade que a gente tem de aprender com o passado? Olha, eu acho que sim, acho que você perguntou e respondeu, né, Abílio? Eu acho que se nós olharmos a história, né, para trás, né, é que nem fazer rastreio da Covid-19, Abílio. O meu modelo é um modelo que olha para trás e não para frente. Cada caso detectado tem que olhar para trás com quem aquela pessoa esteve nos últimos 7 dias. Esse é o modelo estocástico de investigação que os matemáticos explicam muito bem e que é o que funciona, a meu juízo, que é utilizado, por exemplo, na Coreia do Sul, que é o meu modelo, digamos assim, predileto, né? Na Coreia do Sul, o que ela fez para controlar a epidemia? Teve um discurso homogêneo entre autoridades e cientistas. A Coreia do Sul testou em massa todo mundo desde o início, estava ali do lado da China, foi o primeiro país comprometido, começou a fazer teste de todo mundo, testa até em sinal de trânsito, as pessoas, né? E deu máscara de boa qualidade para toda a população. Então, isso foi alguma coisa que está aí provando que resultou, né? Então, eu acho que esse descompasso e a falta de olhar para a história, como você disse, né? A segunda onda da gripe espanhola foi muito mais letal do que a primeira. Você sabe disso, muito mais. Por quê? Porque o grupo dos suscetíveis, que é exatamente o que está acontecendo hoje, né? Quer dizer, quem ficou muito confinado, se for para a rua, é o grupo dos altamente suscetíveis e vai propagar a doença facilmente. Então, assim, eu acho que a segunda onda no Brasil, ela está, obviamente, todo mundo sabe, pior. A questão dos hospitais de campanha, Bílio, eu acho que ela é tão lamentável e tão vergonhosa, sobretudo aqui no estado do Rio, né? Que nós até nos constrangemos de falar sobre isso, né? Não se esqueça de que o Rio de Janeiro tem a mais alta mortalidade pela Covid-19, né? Então, assim, é muito constrangedor para nós. E queria perguntar só mais uma coisa, antes de passar de novo para a Sidneia. Uma questão interessante. Na verdade, ligado mais à vacina. Na minha opinião, Margarete, eu acho que talvez, em algum momento, quando algumas opções foram tomadas por alguns governos desse país na divulgação dos resultados da Coronavac, em São Paulo, houve 2 divulgações, uma divulgação inicial de um resultado parcial e uma outra depois com os resultados totais, com valor mais baixo. É claro que isso causou estranheza em muitas pessoas. E depois, quando se foi explicar que, na verdade, o que importa, em princípio, não era isso, e sim que o maior número de pessoas possível fosse vacinado, e com qualquer vacina que aparecesse para parar a transmissão, de repente, esses 2
momentos de divulgação possam ter criado em algumas pessoas um medo infundado de que a vacina possa não funcionar. E eu gostaria que você comentasse um pouco para as pessoas que estão aqui nos assistindo o quanto esse tipo de atitude pode ter causado um desserviço na cabeça das pessoas. E aproveitar esse momento para você explicar novamente quão importante é que todos se vacinem. Olha só, Abílio, eu respondo de maneira, né, que foi o que nós aprendemos com os virologistas, com os nossos colegas epidemiologistas, né, que nós não somos, né? Enfim, nós não temos que nos preocupar, a opinião pública não tem que se preocupar com eficácia. Eficácia, quem tem que se preocupar é quem faz ensaio clínico, etc. Opinião pública tem que se preocupar com o mundo real. Quantos por cento de gente em cada 1.000 você vai conseguir vacinar e em quanto tempo? Então, hoje, a situação da Covid-19 é tão grave no Brasil que, se nós não estivermos todos imbuídos do mesmo espírito público e cívico, eu diria, né, de que todas as vacinas aprovadas são boas, se daqui a pouco nós conseguirmos, né, eu espero que nós consigamos negociar um pouco de vacina da Pfizer, um pouco de vacina da Johnson, né, e eventualmente a aprovação da vacina Sputnik, que nós fomos muito reticentes para comentar sobre ela, até que saísse o estudo de fase 3 dela, e ela demonstra, né, uma capacidade de efetividade, de proteção muito boa. Então, todas as vacinas, até o momento, são boas no sentido de conferir uma proteção para casos graves e mortes pela Covid-19. É isso que nós temos que ter clareza nesse momento. Nós temos que parar de ficar grave e parar de morrer, né, em última análise, né? Haverá um momento em que as vacinas serão aprimoradas depois, com a epidemia controlada, em que elas vão atuar sobre a transmissão da doença. Então, isso chama-se efetividade. Quantas pessoas no universo X você vai conseguir vacinar? Se nós sabemos que a doença e a eventual emergência de variantes da mesma doença, do mesmo patógeno, estão ligadas à taxa de transmissão, Abílio, então a resposta é simples, não é? Quanto mais você tiver de vacinados, menos você favorece e propicia a transmissão e a emergência de variantes virais. Então, esse é o conceito que me parece fácil de passar, é o que eu tenho tentado fazer, explicando às pessoas. Quer dizer, quando eu digo eu, não sou só eu, né? Eu aprendi com os colegas dessas outras, então todos os virologistas têm dito a mesma coisa. Hoje mesmo eu tive uma discussão grande com a participação da professora Esther Sabino, de São Paulo, né, que foi uma das que decifrou o genoma dos primeiros casos no Brasil, né? Então, assim, isso é explicado de maneira muito pedagógica, os epidemiologistas explicam, né, mostrando. Então, assim, esqueçam perguntar eficácia de vacina. Eficácia é coisa para nós analisarmos nos modelos matemáticos, epidemiológicos, metodologia de pesquisa e ensaio clínico. No mundo real, nós temos que saber de efetividade, vacinar muita gente e em pouco tempo, porque se nós não conseguirmos vacinar, Abílio, 70% da população brasileira, em pelo menos um semestre, nós não vamos controlar a epidemia no Brasil. E o governo, doutora Margarete, ele vem ajudando no orçamento para a pesquisa? Existe investimento, né, há um acordo da Fiocruz, houve a alocação de aproximadamente 2 bilhões para a fabricação, para processo de transferência de tecnologia para a Fundação Oswaldo Cruz da vacina Oxford AstraZeneca. Né, esse financiamento vai cobrir esse processo de tech transfer, né, no sentido de que, ao final desse semestre, nós estaremos fabricando, inclusive, a IFA, que é o IFA, né, que é o insumo farmacêutico ativo no Brasil. Então, portanto, a vacina será completamente brasileira até o final desse ano, Sidney. A mesma coisa se deu em São Paulo. Então, assim, o problema é que foi feito o investimento para essas duas plataformas, né? E há investimentos nesse momento sendo solicitados para vacinas de plataforma brasileira, genuinamente brasileiras. Então, há grupos na USP, há grupos na UFMG, há grupos na Fiocruz,
há grupos da Universidade de Campinas, tudo trabalhando com plataformas brasileiras. Se esse financiamento é suficiente, aí eu acredito que não, porque nós perdemos muito financiamento de pesquisa, né, Sidney? A verdade é que nós estamos pagando o preço de termos perdido grandes cérebros que foram embora por não encontrarem aqui condições adequadas e, evidentemente, há um mesmo subfinanciamento que deixou o SUS fragilizado para enfrentar a epidemia, quando o SUS é a nossa grande arma para enfrentar, muitos grupos de pesquisa também enfrentam dificuldades grandes e, sem dúvida nenhuma, seria fundamental, pela grande capacidade de produção que os grupos brasileiros têm, de que isso fosse muito bem financiado, sem dúvida. Perfeito, obrigada, Bílio. Então, Margarete, eu tenho mais um questionamento. Eu acho que a própria natureza dessa doença e dos grupos etários em que ela comete mais causaram nos grupos mais jovens uma certa estranheza ou talvez um desconhecimento que está levando boa parte das pessoas a desrespeitar as medidas de isolamento social e desrespeitar de maneira fragorosa, fazendo festas clandestinas, saindo às ruas, desrespeitando proibições. É uma dificuldade que as pessoas estão tendo em acreditar que estamos vivendo uma catástrofe para a qual a saída está começando a chegar. Poderia ter chegado há mais tempo, mas está chegando agora, começando, e eles estão aproveitando para desrespeitar tudo. E aí, talvez, para propiciar até o combustível para a terceira e, quiçá, uma quarta onda. O que você acha que é possível para, de alguma forma, conscientizar esses jovens, essas pessoas, de maneira a que eles respeitem as normas de distanciamento social e proteção individual? Olha, mais uma vez, Abílio, eu acho que nós fomos vítimas desse descompasso, desse discurso quase paradoxal. Então, eu vou para os órgãos públicos, imprensa, escrevo, né, e digo, olha, gente, está provado cientificamente, né, você viu aí a revista Science de 1919 mostrando isso. Né? Se nós formos mais para trás ainda, né, na grande peste negra do final do século XIV, nem precisa ler o Decameron do Boccaccio, mas está nos livros de história, provando como as autoridades de Milão, né, que foi tão atingida agora na epidemia da Covid-19, Abílio, como os dirigentes daquela época, né, os duques de Visconti, que dirigiam a Lombardia naquela época, foram inteligentes. Quando eles viram que a epidemia ia chegar, o que eles fizeram? Chamaram o povo, chamaram os aristocratas e fizeram um literal cinturão na cidade. E Milão nunca foi atingido pela grande peste negra. Então havia um discurso homogêneo, harmônico entre autoridades e a população. Não havia esse conflito semeando, digamos assim, a cisânia entre quem diz uma coisa e quem diz outra. Isso, considerando, se soma ao cansaço de todo mundo de um ano, né, de um semi-confinamento, né? E resulta hoje numa situação muito grave, Abílio, que é a doença ter rejuvenescido. Aliás, eu disse isso numa entrevista 6 meses atrás, quem se lembra, né? Foi título de uma matéria, entrevista que eu dei no Globo, e eu disse, a doença vai se rejuvenescer no Brasil. Tem zero mérito nisso que eu falei, não era uma premonição. É porque eu conheço a demografia do Brasil. A nossa população não é uma população de velhos como é a Itália ou a Espanha, é uma população, né, ela não é uma pirâmide, ela é um barril, né, onde a grande maioria se encontra em fases mais jovens de vida. Então, é natural que nós hoje tenhamos um padrão muito triste de muito jovem internado. E quem são esses jovens? Foram os que foram para a rua de maneira imprudente, que fizeram carnaval. Né? Houve quem nos tivesse nos chamado de como se fôssemos, digamos, pitonisas do apocalipse, entendeu? E eu disse, nós vamos ter agora, se tivermos o janeiro mais triste, vamos ter o março mais triste de nossas vidas. E está aí, estamos tendo. Possivelmente teremos abril. Né? Por quê? Porque não temos vacina,
não temos vacina para acelerar o nosso processo de vacinação. Então, eu acho, Abílio, que enquanto a população não estiver convencida de que a solução para esta doença viral aguda é as vacinas e que é um direito de todos nós sermos vacinados, primeiro. Segundo, que para controlar é preciso que comportamentos pessoais e coletivos têm que ser mantidos. E terceiro, nossas autoridades não usarem a fiscalização de maneira adequada. Não é possível que tenha havido esse número de festas como teve no Carnaval e que a fiscalização tenha sido tão pusilânime. Concorda comigo? Não é possível. Então, eu acho que há não, é multicausal. Né? A tragédia ela é multicausal, não é unicausal. O distanciamento social deveria ser mais severo? Olha, Sidney, nós nunca conseguimos alcançar, né? Os estudiosos dizem, né? Os trabalhos demonstram que numa epidemia com essa alta taxa de transmissão, com RT muito alto, como a Covid-19, nós precisaríamos, idealmente, manter 60% de distanciamento social e fechamento. O Brasil nunca conseguiu, em nenhum momento, alcançar esse dado. Quem mais chegou perto foi São Paulo, em alguns dias com 58%. O Rio de Janeiro esteve longe disso, né? E nós fizemos essa recomendação. Eu fui membro do grupo, na época do governo do Estado, nomeado pelo governador, junto com colegas do maior valor, como o ex-ministro Temporão, o Amilcar Tanuri, Paulo Bussi, gente com muita experiência, né? O Roberto Medronho. Nós fizemos um documento e encaminhamos, na época, através do secretário de então, que era o doutor Edmar, e esse documento foi ignorado pelo governador. Nós nunca fomos recebidos pelo governador do Estado, ao contrário de São Paulo, porque, mal ou bem, o governador de São Paulo se reúne junto com os médicos, junto com as instituições, e no Rio de Janeiro isso nunca aconteceu, infelizmente. E aí, quando houve aquela situação com o doutor Edmar, nós mesmos pedimos a dissolução desse grupo, porque não tinha sentido, mas nós temos um documento elaborado, formalmente encaminhado ao governador, recomendando, naquele momento, quando o pico epidêmico estava chegando, Sidneia, um lockdown duro. Isso nunca foi feito. Nunca foi feito. Nunca foi feito, exatamente. Preocupante, né? Abílio? O lockdown jabuticaba, que só existe no Brasil, né? Desse jeito. Na verdade, como você bem falou, Margarete, nós estamos vivendo os reflexos de todo esse descaso que foi feito. E ainda está sendo, infelizmente. E, honestamente, eu queria que a luz que você representa aqui agora fosse muito transmitida para todos, porque é exatamente isso que a gente precisa. A gente não pode ficar com o obscurantismo aqui sendo disseminado. Quanto mais o que você tem a dizer seja dito e refletido e reverberado, maior a chance que a gente tem de sair dessa catástrofe com o mínimo possível de fatalidades. Tá? E eu acho que, por enquanto, eu não tenho mais nenhuma pergunta. Não esqueça de saber se você, o doutor Silvio Provenzano, tem uma pergunta a lhe fazer. Na verdade, parabenizar a Margarete pela apresentação que não surpreende ninguém, quem a conhece. Falar que eu tive a oportunidade de dar algumas entrevistas, inclusive perguntando qual a melhor vacina, a resposta padrão, a que você pudesse vacinar, e o quanto antes. Um outro ponto que não se comentou aqui, mas que para mim foi absolutamente essencial para o número de casos visualizados, são chamados, e a gente fez parte do comitê científico da prefeitura do passado. Eu não estou ouvindo. Não estou ouvindo. O outro ponto, desculpa. Então, Margarete, só voltando, parabenizar você por uma apresentação que não me surpreendeu, já te conheço há muitos anos. Dizer, eu fiz parte do comitê científico da prefeitura antiga, não da atual, e eu me recordo que muitas vezes nós falávamos que um ponto nevrálgico na transmissibilidade seria um chamado transporte coletivo. E o transporte público no nosso estado, aqui na nossa cidade, BRTs, diminuíram o número de veículos, o que obviamente permitiu que cada veículo tivesse um maior número de pessoas, todas juntas e misturadas.
questão do metrô, questão dos trens. As pessoas precisam se locomover para ir ao trabalho, porque não morre de Covid, morre de fome. Muitos estão morrendo. É outra realidade que a gente não pode deixar de contemplar, e nós temos esse dever enquanto médicos. O efeito terapêutico, se exagerado, se torna um efeito adverso grave. A gente tem que ponderar em relação a tudo. Então, é muito importante que o Estado tivesse assumido a sua responsabilidade para minorar as dificuldades no transporte público, o que ele não fez. Os hospitais de campanha, pelo menos o do Maracanã e de São Gonçalo, foi um verdadeiro engodo, uma forma de se gastar um dinheiro muito mal gasto. Pessoal médico, pessoal de enfermagem, pessoal de fisioterapia, que trabalharam não receberam. As condições de trabalho absolutamente inadequadas, sem os equipamentos necessários para tratar de uma doença, você como pneumologista sabe também, o quão grave é a insuficiência respiratória, que tem que ter os recursos necessários para pronar, tem que ter os recursos necessários para alto fluxo de oxigênio, e até medicamento para sedar o paciente faltou nesses lugares, e isso explica, talvez, a taxa de mortalidade que tanto te envergonha a mim, a todos nós, aqui no nosso estado. Então, eu entendo que a gente tem que fazer um movimento conjunto, o Conselho, eu falo por mim, enquanto membro desse Conselho, mas conhecendo o Walter, falo também por ele, como presidente, nós endossamos o apoio à vacinação. Em momento algum, este Conselho vai se opor ou vai fazer qualquer comentário contrário a ela. Eu passo a palavra agora ao Walter, para ele ter o direito à réplica ou tréplica, se for o caso. Obrigado, Margarete, por tudo. Foi ótima a tua apresentação. Uma réplica, você concorda. Tá bom. Desculpa. Não, é excelente colocação, Silvio. Eu acho que tem que ficar claro que por isso que eu comecei essa live falando que esse é o único evento do Comitê de Bioética onde não é possível se abrir espaço para opiniões contraditórias de pessoas ou grupos anti-vacina. Não existe essa possibilidade. Mas eles existem, né? Infelizmente, na vida real, eles existem, endossados exatamente pela falta desse conhecimento. É a ignorância que é fomentada por conta de interesses que não cabe aqui discutir. Mas, enquanto pudermos ajudar a que isso acabe e que as pessoas caiam em si, que a vacinação é a nossa única saída para passarmos por esse périplo que a Covid nos está trazendo, a gente não vai parar, a nenhum de nós. Porque o que está acontecendo, Margarete, é medo. Medo do desconhecido no começo, medo que as nossas certezas que a gente começou a ter no começo começaram a ser totalmente reviradas. No começo pensava-se que a infecção conferia imunidade permanente, mostrou-se que não, pessoas podem se reinfectar. Agora o medo é que as variantes possam em algum momento serem resistentes às vacinas. Esse medo é o que não passa. Esse medo é que está lotando os consultórios de psicologia e os grupos de psicologia online, que felizmente aconteceram e estão se disseminando pelo país. Atendimento psicológico para as pessoas, para os profissionais que estão com medo. Medo por si e por suas famílias. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, Margarete, sua experiência em enfrentar esse medo. Abílio, eu acho que tem uma coisa muito forte para nós como argumento, sabe? O Brasil tem uma tradição em relação à vacinação espetacular. O Brasil é um país que sabe vacinar. Então, quando alguém vem hesitando ou fazendo pergunta, eu devolvo a pergunta. Eu digo, vem cá, você, dependendo da idade daquela pessoa, você tem filhos, você não vacina seus filhos? Vocês todos não chegam para nós? Abílio, é comovente no meu ambulatório, na Fiocruz, que atendemos pessoas de super baixa renda, né?
o orgulho com que um pai mostra a carteirinha do filho e diz: olha, doutora, o meu filho tem todas as vacinas em dia, e são vacinas do SUS. O SUS tem 16 vacinas oferecidas, né, para a primeira idade, e agora já incorporando as vacinas de pneumonia, olha que espetáculo, para as pessoas mais idosas, vacinas de influenza anual. Então, assim, o Brasil tem uma tradição de gostar de vacinas e de saber vacinar por força do nosso valoroso PNI, né? Que quem dera que ainda funcionasse como antigamente. Hoje nós estamos vivendo esse caos no Ministério da Saúde, com o PNI sem as figuras expressivas que nós aprendemos a respeitar durante tanto tempo, infelizmente. Então, eu acho que o argumento é esse. Olha, você vacinou, todos os seus filhos são vacinados, etc. Segundo argumento é o seguinte, você sabe que não há outra solução. A única solução é vacinar e vacinar muita gente. E terceiro, você vai ter que ter um passaporte de saúde. Quem não tiver vacinado, Abílio, não vai pegar avião. E não vai mesmo. Porque isso vai acontecer no mundo inteiro. Já está sendo aplicado em alguns países, como nós sabemos, e eu não tenho dúvida de que no Brasil também será. Quer dizer, ninguém que não está vacinado, como para a febre amarela, você vai viajar para a Ásia ou para um lugar, ou mesmo para a América Latina, você tem que ter sua carteirinha da Anvisa de febre amarela, senão você não embarca. Então, para a Covid-19, vai ser obrigado a ter um passaporte de saúde. Então, quem não tiver vacinado com a vacina 2 doses, daqui são 2 ou uma, daqui a uma, né, não vai poder vacinar. A outra questão é que muitos empregos, né, se nós formos falar agora no impacto sobre a economia, vai ter muita fábrica aí, Abílio, que não vai contratar gente se não tiver vacinada. Então, as pessoas têm que saber isso. Porque isso não é uma conjectura da minha cabeça ou da sua, do Silvio, do Walter. Isso é um fato que vai acontecer. Vai ter que ter a carteirinha, o passaporte de saúde. Então, eu acho que nós temos uma tradição que é muito bonita e muito sadia, de saber vacinar e de acreditar nas vacinas, e, em última análise, gente, tem que explicar para as pessoas, né? Eu vivo falando isso 1000 vezes e vou continuar dizendo o que é que fez a diferença de qualidade da expectativa de vida no mundo no século XX, se não as vacinas. Quer dizer, é claro que os antibióticos também tiveram um grande papel, mas você imagina não morrer de difteria, não morrer de sarampo, não morrer de varicela, né, de doenças hoje simples, coberta por vacinas, como alguém pode não acreditar nas vacinas? Então, assim, eu uso argumentos muito fortes, confesso que assim, já estou um pouco impaciente, mas, enfim, mas eu acho que é nosso papel de médico, sabe? Eu acho que a gente não pode renunciar ao papel de chamamento cívico nesse momento, porque, volto a dizer, nós precisamos vacinar no mínimo 70% dos brasileiros nesse semestre. Doutor Marcos. Desculpa. Só um segundo. Já que você falou em cívico, eu queria que você falasse umas últimas palavras sobre como algumas pessoas fazem esse desserviço cívico ao furar a fila das vacinas. Como tivemos vários exemplos infelizes nesse país afora. Sim, mas acho que assim, essas coisas lamentáveis eu acho que tem que ser punidas com o rigor da lei, né? A lei existe para isso, né? A lei existe para ser cumprida para todos, né? Então, assim, se eu tenho dito de maneira muito veemente que a grande questão das vacinas, uma vez resolvido, ter vacinas. A segunda questão é a logística de distribuição das vacinas. E a terceira questão, que na verdade é um guarda-chuva sobre isso tudo, Abílio, chama-se acesso equitativo para todos. Quer dizer, vacina é para todos, não há privilégios, não há a mulher da minha vida, né, como o colega lá de Goiás, né, que botou a vacina no bolso e disse, eu preciso levar para casa porque ela é a mulher da minha vida. Aí eu fiquei pensando, se todos nós fizéssemos a mesma coisa com os nossos, das nossas vidas, né, ou para os nossos filhos, ou para, enfim, eu já ouvi cada coisa que só mesmo
numa conversa informal para a gente contar assim de privilégios e pessoas que ligam, né? Amigos, pacientes, né? Assim, aquela coisa do jeitinho, a lei de Gerson, né? Isso é muito ruim da nossa cultura, Billy, mas eu acho que cabe a nós, como professores, como quem ensina, a gente não ensina só medicina, a gente ensina civismo também, né? Perfeito. Doutor Marcos, com a palavra. Obrigado. Bom, primeiro, parabenizar e agradecer, doutora Margarete Dalcommo, porque nós, leigos, e aí eu me coloco aqui do lado da advocacia e da sociedade geral que está nos assistindo, as explicações e os dados que foram colocados aqui são muito mais precisos e profundos do que nós podemos obter aí pela imprensa, né? E vindo da senhora com essa profundidade toda, realmente, de certa forma, até impactante. Essa questão que foi colocada há pouco, dos transtornos psicológicos, que essa pandemia causou com suas limitações e suas restrições que nos impõe a todos, ela, sem sombra de dúvida, é um dos efeitos piores, talvez, da pandemia. Claro que a morte e essa negação quanto à vacina são situações assim terríveis, mas os transtornos psicológicos, né, muitas pessoas vêm enfrentando isso no dia a dia, isso vem impactando diretamente em suas vidas e ainda vai impactar muito mais no futuro. A Ordem dos Advogados e a Caixa de Assistência da CAARG desenvolveu um programa justamente de assistência psicológica para os advogados através da telemedicina, esses grupos de psicólogos, né, que estão se doando, né, para poder atender aí, nesse caso, a classe da advocacia que vem enfrentando problemas terríveis, né, problemas terríveis. A nossa justiça, que já não vinha bem há muito tempo, agora piorou de uma maneira assim assustadora, e, enfim, isso impacta na vida das pessoas de forma dramática. Mas, além de parabenizar e agradecer a doutora Margarete, assim como o CREMERGE, doutora Sidneia também por nos representar o OAB Barra da Tijuca na comissão e fazer esse link sempre com o CREMERGE, sempre atenta, eu queria tirar uma dúvida. E aí me desculpe se estou sendo leigo, mas eu acho que não foi tocado nesse assunto ainda. Um conhecido que teve Covid, ficou curado, mas ele parece que desenvolveu um efeito pós-Covid, que todo dia, no final da tarde, lá para 4, 5, 6 horas, ele começa a ter enjoo, começa a ter tonturas, fica com dor nas costas, e isso diariamente, né? E, enfim, foi dito para ele, por um médico, não sei qual, que isso era alguma questão do corpo reagindo pós-Covid. Eu queria saber da doutora se é realmente isso, se os efeitos colaterais desse vírus podem realmente refletir em parte do corpo, que a gente vê que afeta muito a parte respiratória, os pulmões, mas se pode refletir em enjoos, né, em tonturas, em dor nas costas, enfim. Como que está sendo visto isso pela medicina? Doutor Marcos, sim, como eu disse, uma das coisas que nós vimos aprendendo, né, nesse período são justamente as sequelas da Covid-19 e que nós não sabemos responder o quão indeléveis elas são ou temporárias, né? Então, há sequelas de todas as naturezas, há sequelas pulmonares, como, por exemplo, fibrose pulmonar, necessidade de reabilitação pulmonar, há sequências cardiovasculares, então há pacientes que, inclusive jovens, desenvolvem quadros de miocardiopatia, necessitando também reabilitação cardíaca, há pacientes que ficam com mudança de comportamento, então hoje os psiquiatras têm estudado muito isso, há quadros depressivos ou de mudança comportamental muito importantes, revelados como sequela da Covid-19, e há comportamentos clínicos, digamos assim, que são novos, que são inusitados, que nós não conhecemos e que muito provavelmente estão relacionados a algum efeito viral
precoce ou tardio, que precisa ser acompanhado. Então, queixas como essa ao que o senhor se refere, esse paciente tem que ter um médico que vá orientando, ver se não é alguma coisa grave. Muito provavelmente, isso deve se diluir ao longo do tempo e desaparecer. Mas há pessoas que ficam com sequelas, as neuropatias, por exemplo, são longas, né? Hoje que nós já temos esse recuo histórico que nos permite dizer isso, né? Há quanto tempo, já com uma doença de 1 ano, você já tem sequela de quem teve doença em março do ano passado, né? Então, assim, quando, na verdade, tão pouca gente era testada, né? Então, você sabia do diagnóstico, mas não tinha confirmação pelo genoma, né? Digamos, né? Pelos testes, porque ninguém tinha teste naquela época, né? Então, assim, mas acho que é isso. Pode sim, pode estar relacionado ou não, mas pode estar. Tá bom, doutora. Muito obrigado, tá? Devolvo a palavra, doutora Sidneia. Filho, mais alguma pergunta? Eu tenho sim. Eu recebi agora aqui pelo WhatsApp uma médica do interior que está aqui nos assistindo. Ela pediu para a Margarete elaborar um pouco mais sobre a questão do soro de cavalo, aquela questão do soro de cavalo que ela mencionou na apresentação. A pesquisa do Butantan, Margarete, é uma colega de turma lá da FRJ, que está no interior do Rio, e ela queria um pouco mais de informação, a doutora Valéria. O soro, a transferência de plasma, de transferência de soro equino, foi um estudo desenvolvido originalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, né, no estudo capitaneado pelo professor Gerson Lima, presidente da FAPERJ, junto com o Instituto Vital Brasil, né, feito em observação com cavalos, né, porque é soro equino, e então, portanto, um estudo de fase pré-clínica, né, e agora conseguimos a autorização do sistema CEP-CONEP para testagem em seres humanos. A lógica, o racional é a transferência realmente de imunidade através de um soro heterólogo, digamos assim, é isso, né? Então, é mais ou menos como a transferência de plasma de convalescentes para pacientes graves com Covid-19. Então, a experiência do Brasil não é uma grande experiência, mas ela foi muito interessante, né? Foram estudos rapidamente aprovados pela CONEP, mas quem vai dar uma resposta boa sobre a questão de soro de convalescentes são os americanos, porque eles usaram em milhares de pessoas na época do pico epidêmico de Nova York. Mas o soro equino é esse, o racional é esse, é provocar uma reação imunológica através da transferência de soro equino para humanos. Aí a gente vai ter que ver os resultados dos estudos de fase clínica que agora se iniciam. Abílio? Mais perguntas? Sim, são mais... Estou vendo nos últimos minutos. O último comentário com relação ao medo. É o medo que é o que nos aflige. Medo das covas, das imagens de covas coletivas na televisão. E agora, por exemplo, era o que a gente tinha mais medo no começo, e agora, na minha cabeça, o que eu tenho mais medo pode até ser infundado. É uma mutação nova desse vírus que mude o perfil epidemiológico dele, e em vez dele ser mais nocivo nas pessoas de mais idade, começar a ser mais virulento e patogênico em crianças e bebês. A humanidade não ia aguentar isso. Mudando a epidemiologia do mais idoso para os mais novos, pessoas, não sei nem o que dizer com isso. É um tipo de coisa que me assombra, posso dizer, sem papas na língua. Queria que a Margarete elaborasse um pouco sobre essa questão das mutações e o poder que eles têm de talvez mudar a epidemiologia deles. Espero que eu esteja errado e que seja só uma elucubração estúpida da minha cabeça. Olha, a gente nós não saberíamos responder, né? Se as novas variantes elas vão ficar ou não. Nós esperamos que não e que as vacinas realmente cubram de proteção, né? O que nós sabemos até o momento é que elas são sabidamente mais transmissíveis, não necessariamente mais patogênicas. Então, se elas estão contribuindo
para um aumento de mortalidade é pela pressão sobre o sistema de saúde sem condição de dar resposta, mas não é por uma questão de patogenicidade. Agora, elas podem ter outras variantes que sejam mais patogênicas, a verdade é essa, né? Nós sabemos que isso pode acontecer, né? Sobretudo, em determinadas situações, quanto ao hospedeiro, né, Abílio? Porque, assim, uma coisa é você ter uma doença só mais transmissível, parece até que isso não é grave, é muito grave, porque se ela é mais transmissível, ela vai se assestar sobre alguém que tem uma situação clínica de maior fragilidade, um diabético descompensado, um cardiopata, um idoso que eventualmente não tenha sido vacinado, né? E lembrando que as vacinas não dão proteção de 100%. Né? Então, haverá, né, nós já estamos começando a observar gente que tomou uma dose da vacina e que ficou doente. Né? A transmissão está tão alta no nosso meio que nós já estamos vendo o caso de gente que tomou uma dose e que ficou doente. A verdade é que pode ocorrer, nós sabemos disso, não tem nada de novo nisso, está ligado às vacinas, à epidemiologia e ao patógeno, então nós sabemos. Então, o que nós temos que fazer, Abília, é realmente ter um comportamento mais homogêneo, mais robusto entre nós, consistente, um discurso firme, forte, convencer as nossas autoridades a usar a fiscalização para impedir que as pessoas se aglomerem. E a economia, que já está tão combalida, tão machucada, não tem jeito, gente. Esse não é o momento de se pensar na catástrofe econômica, é o momento de impedir pessoas de morrerem. É isso, é o que eu penso. Campanhas também para os jovens, né, doutora Margarete? Esses jovens precisam aí de uma educação diferente, porque são eles que estão aí mais na rua, está todo mundo cansado, lógico, né, mas eles parece que não estão dando muita bola. E eu acompanhei uma entrevista sua, quando a senhora falou sobre 2 jovens no avião sem máscara. Não foi? Parece que a senhora viajou e tinham 2 jovens sem máscara. O que está faltando nisso? Eles entraram e a máscara vem para o queixo, né? E aí você diz, ó, só tem um detalhe, né? Se não puser a máscara no lugar, o avião não decola, né? E não decola mesmo, né? Porque, agora, não precisa isso, porque dois rapazes, provavelmente terminando o 2º grau ou começando a universidade, alguém disse para eles, né, eles devem estar ouvindo algum exemplo, né, inadequado de pessoas que dizem não precisa, quando, na verdade, esses jovens poderiam estar dando exemplo para tantos outros jovens. Né? Então, eu fiquei triste com isso, né? Mas ao comentar isso, várias pessoas me contaram histórias semelhantes. Né? Doutor Walter, doutor Silvio, Abílio, podemos encerrar? Não mais perguntas? Tem? Não. Só podemos encerrar agradecendo muito a doutora Margarete pela disponibilidade, pelo prazer imenso que ela nos proporcionou de estar aqui hoje. E eu queria passar a palavra para o doutor Walter Palles, nosso presidente, para fazer o encerramento. Antes do doutor Walter, dá licença, eu gostaria que... Só me dá licença, doutor Walter? Claro. Eu gostaria de pedir, antes de finalizar, de pedir para a doutora Margarete deixar uma mensagem, né, para todos que estão assistindo, uma mensagem final. Olha, eu gostaria, né, eu estou vendo que tem 200 e tantos colegas nos assistindo, né, que a mensagem que eu quero deixar, né, eu não estou ensinando nada para ninguém, né, é uma mensagem de consciência cívica. Né? Eu acho que nós temos um dever do qual nós não podemos abrir mão, como médicos. Né? Da mesma maneira como nós internamos pacientes, tratamos, fazemos diagnóstico, orientamos, nós não podemos nos furtar a um dever de cidadão de alertar as pessoas que não gastem sua energia tomando remédio que não serve para nada, né, que não vai curar ninguém, que não vai impedir ninguém de ficar grave, e que ouçam o que nós estamos dizendo, não porque nós sejamos donos da verdade, coisa que nós não somos, mas porque nós estamos estudando e porque a única solução para todos é que todos tenham a consciência de reivindicar para si, para suas famílias e para os seus pacientes que todos se vacinem
e vacinem o mais rápido possível, porque não há outra solução para conter a epidemia da Covid-19. Então, se todos nós estivermos muito unidos nesse discurso, nessa consciência e, sobretudo, nessa reivindicação, Sidneia, como um direito equitativo para todos, eu acho que nós podemos ter uma força de pressão maior, inclusive. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a senhora, tá, que aceita o meu convite, receba nosso carinho, nossa gratidão, em nome do Dr. Marcos, que está aqui, meu presidente, em nome da OAB, da Comissão de Bioética, a gente agradece muito a senhora. E eu passo a palavra para o presidente do CREMERG, Dr. Walter. Felizmente, cabe a mim encerrar essa brilhante apresentação, mas em consideração também a doutora Margarete, que está há mais de 1h30 nos brindando aí com seus conhecimentos. Eu quero iniciar agradecendo a doutora Sidneia pela oportunidade e pela iniciativa do convite, ao doutor Marcos, mas particularmente à doutora Margarete, pela clareza, pela forma como transformou fatos que são inquestionáveis de forma à compreensão de todos. O Conselho, sempre a favor da boa prática médica, e, obviamente, com a ciência, passa a incorporar, a partir desta data, essa brilhante apresentação, essa apresentação clara e inequívoca dos caminhos a serem seguidos. E cada um dos que aqui puderam ouvir a doutora Margarete, certamente serão fontes de irradiação desse posicionamento e dessa conduta que todos nós temos que adotar. Por essa oportunidade, doutora Margarete, além do grande prazer em revê-la, o meu muito obrigado pessoal e institucional. Que outras oportunidades possam surgir para que a gente possa lhe ouvir novamente. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite, obrigada a todos que estão nos assistindo. Tchau, Margarete. Boa noite a todos, muito obrigado, tá? Tchau, tchau, obrigado, boa noite. Tchau, doutor Silvio. Tchau, Abílio.